dia, 7 horas, horário de Portugal. E no sábado e domingo, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso Mentes com Bíblia, nosso devocional, todos os dias levantando o altar na presença do Senhor. Ontem eu não consegui fazer o nosso devocional em grupo, né? Eu fiz o meu individual, mas eu fiquei tão feliz que eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando dos devocionais, uma pessoa que eu amo muito, e cada mensagem dada, cada incentivo para que a palavra de Deus continue a ser propagada, vem do próprio Deus, o próprio Deus que nos impulsiona a fazer aquilo que ele deseja, e a palavra dele é viva, e a palavra dele precisa ser falada, precisa ser propagada. Essa palavra, como nós estamos fazendo, lendo, né, aprendendo, eu aprendo todos os dias junto com a minha leitura. Muitas vezes eu faço o estudo antes, e quando eu chego no devocional e começo a fazer a leitura, parece que liga mais alguma coisa, parece que eu consigo captar mais alguma coisa dessa palavra. É uma palavra maravilhosa que vem para nos dar o incentivo de que nós temos um Deus, nós temos uma soberania sobre as nossas vidas. E eu vou orar e já vamos começar, porque nós temos bastante assunto. Nós estamos lá no estudo de Romanos, estamos no Romanos 8, nós vamos hoje a partir do Romanos 31, falar sobre o que Paulo nos ministra aqui, que o amor de Deus não pode, nada pode nos separar desse amor maravilhoso, nada pode nos separar da presença deste Deus, de sermos escolhidos por Ele, de sermos cuidados por Ele. Nada pode nos separar deste Deus, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos predestinou, quando Ele já tem algo reservado para nós. Os nossos pecados fazem com que nós nos afastemos dele, então nós vamos ter consequências desses pecados. Mas o grande amor dele, a longanimidade dele, vem através do Espírito de Deus, a educação do Espírito de Deus, o suave falar do Espírito de Deus vai ministrando os nossos corações, vai tocando os nossos corações, vai falando conosco, vai usando pessoas para falar conosco, para que a boa, perfeita e agradável vontade dele seja feita sobre as nossas vidas. Mas vamos orar e já vamos começar. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas, hoje é o dia que nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Senhor, nós estamos no início de um dia e te pedimos, ser conosco, Espírito de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nos obstáculos deste dia. Senhor, ser conosco, ministra aos nossos corações, faz com que a Tua palavra frutifique, abre a nossa mente, Senhor, prepara a terra do nosso coração para receber da semente que vem de Ti, das sementes que vêm da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos já de antemão, Jesus, por tudo, por todo o Teu sacrifício, por todo o Teu amor. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, que seja Teu Santo Espírito ministrando em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós falamos nos versículos anteriores sobre a glória futura, aquilo que, e Paulo começa ali no 18, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. E aí ele vai falando um pouco sobre a glória oficial, bom dia. E ele vai falando um pouco sobre a glória dele, sobre aquilo que nós já temos. Quando nós aceitamos Jesus, nós já temos um pouco dessa glória no nosso interior, no nosso coração. E agora ele vai falar que nada pode nos separar desse amor deste Deus. E eu quero falar também um pouquinho sobre o Salmos 44, que é o Salmos que Paulo nos cita aqui nesses versículos do 31 ao 38, ele vai citar os Salmos 44 e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos começar a nossa leitura. Romanos 8, 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele remete de novo ao Romanos 1, né?
que é uma palavra que eu cito muito na minha vida em todo o tempo, durante toda a minha conversão. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa palavra é uma espada, e essa palavra é poderosa, que ela destrói muitas vezes as acusações que nós vamos tendo na nossa vida diária, de situações, de medos, né? E o Senhor vem e nos fala, olha, não há nenhuma condenação se você está em Cristo Jesus. E isso vai se enraizando no nosso coração, vai nos fortalecendo, vai nos fazendo ficarmos cada vez mais fortes nele, né? E aí Paulo continua aqui no versículo 32. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Agora nós somos justos, somos declarados justos diante deste Deus, diante desse Deus maravilhoso. Ele é aquele que limpa as nossas vestes pelas misericórdias dele todos os dias e que nos concedeu através da cruz, né, através do sangue real, sangue derramado de Jesus, nos concedeu essa aliança com ele, essa aliança de eternidade. E aí ele continua aqui: ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. 35. O que nos separar do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte, como dizem as Escrituras, Salmos 44, né? Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí ele continua aqui, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Paulo nos fala aqui é uma convicção de que agora nós temos um Senhor, de que agora nós temos um amigo, de que agora nós temos um rei, de que nós temos uma soberania sobre as nossas vidas. E quanto mais nós vamos andando com este Deus, a maturidade espiritual que nós vamos adquirindo, as raízes da palavra que vão se fixando no nosso coração, essas raízes boas, né? Elas vão nos dando a certeza de que, né, nós estamos andando diante deste Deus, de que nós temos uma proteção, de que nós estamos seguros nos braços dele. E eu até indiquei um livro, agora não está comigo, sobre os medos do coração, há uns 2 dias atrás, que está lá na livraria reformada da minha irmã Ângela, do meu cunhado Marcelo, e os medos do coração, nós vamos nos enchendo de medos, né? Medo do futuro, medo do que possa acontecer com um filho, medo do que possa acontecer com uma mãe, com um pai, medo de perder trabalho, medo de ficar sozinhos, os medos do coração. Mas quando a palavra de Deus vai se enraizando no nosso coração, nós vamos então recebendo dele a paz que excede todo e qualquer entendimento, porque nós sabemos que a soberania das nossas vidas está nas mãos dele. E eu ontem falava com uma cliente, uma querida, né, sobre os detalhes do Senhor, né? Os detalhes, o cuidado dele sobre as nossas vidas. E quando nós estamos com ele, nós podemos experimentar esses detalhes diariamente. Às vezes é uma palavra, às vezes é um toque, olha, não fala isso, olha, cuidado com isso, olha, fala com aquela pessoa, né? Um toque dele, um cuidado, algo que recebemos, uma bênção que recebemos, uns pequenos detalhes. Nós muitas vezes pensamos, eu estou com vontade de comer tal coisa, e aí chegamos lá na casa da mãe, na casa do pai, aquela comida que nós gostamos está lá preparada para nós, os detalhes,
ou às vezes é uma roupa. Eu já tive situações que eu não tinha condições de comprar uma roupa e eu tinha uma situação que eu precisava realmente de uma roupa nova. E aí eu cheguei na casa da minha mãe e nós vamos nos trocando de roupas, né? Eu e as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, e estava lá uma saia maravilhosa esperando por mim para ver se eu queria aquela saia. Então o Senhor, ele vai cuidando dos detalhes da nossa vida quando nós nos deixamos, quando nós largamos os nossos braços e largamos, não fazemos mais pela força do nosso braço, mas fazemos por ele, né? Ele que vai nos conduzindo. Nós só entramos no barquinho ali e deixamos. Jesus não vai remar o nosso barco, tá, gente? Veja que os apóstolos lá, os discípulos, eram eles que remavam o barco. Jesus estava ali dentro do barco. Então, a nossa parte, a nossa ação, ela precisa ser feita. Aquilo que nós temos que fazer precisa ser feito, né? A oração, orar, tem um envolvimento ali de ação que vem de nós, mas o Senhor está ali no nosso barquinho, quando nós estamos aqui dentro dos princípios dele, dentro da palavra. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Salmos 44, que é uma referência dessa passagem ali de Romanos 8, que fala o seguinte, eu separei algumas partes só para nós entendermos aqui. O salmista são dos descendentes de Corá, os primos ali de Moisés e de Arão, e aí ele faz assim, fala no versículo 2: com teu poder expulsaste das nações e estabeleceste teu povo na terra, esmagaste os povos inimigos e libertaste os nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu amor, do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles. Aqui o salmista está nos falando sobre a soberania de Deus, o poder de Deus que vai à frente das nossas lutas, que foi ele que foi à frente ali da luta, né? Quando te resgatou o povo do deserto, quando resgatou o povo ali do Egito, da escravidão do Egito. Então, é este Deus, é este Rei que vai à frente das nossas lutas. Não foi a força do braço deles que os libertou. Não foi a força do meu braço que me fez caminhar até aqui, né? E me fez estar até aqui, chegar até esse ponto. Não. Quando eu aceitei estar com este Deus, Ele então foi à frente das minhas lutas. Continuamos tendo aflições? Sim, a palavra de Deus nos fala aqui em Romanos, continuamos tendo aflições, mas a vitória, eu peguei uma frase que eu achei uma frase simples que eu achei muito apta para esse momento, para essa palavra. A vitória não consiste em não sofrer, mas em permanecer firme na fé e ser sustentado pelo amor de Cristo. Nós já temos o amor desse Cristo, nós já temos o amor desse Deus Pai, que entregou seu filho, né, seu único filho, para vir morrer ali, passar todas as tribulações que Jesus passou aqui nessa terra, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter uma aliança. Morreu, ressuscitou, e aí deixou ainda para nós o Consolador, o Espírito de Deus, que tem morada em nós quando nós estamos com Ele. Então é este amor que nos sustenta. E é com os olhos nesse amor que nós precisamos continuar andando, fazendo a nossa caminhada aqui nessa terra, cumprindo o nosso propósito, conforme o Salmo 139 nos fala, tudo está escrito a nosso respeito. Então nós temos ali um roteiro ao nosso respeito, mas nós muitas vezes nos desviamos desse roteiro. A palavra de Deus nos fala, olha, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, porque o caminho quem está trilhando para nós é o próprio Deus. Quando nós nos desviamos, né, pegamos atalhos que não são o roteiro deste Deus, quando nós vamos viajar, nós não temos ali um roteiro para fazer. Então, quando nós temos o roteiro desse Deus, ele fala, olha, continua olhando para mim, continua olhando para os meus olhos, eu vou iluminar os teus pés, eu vou te dar coragem, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar alegria. Se nós formos ler na palavra, ali o ânimo, a alegria, vem tudo deste Deus. Então, ele continua aqui, o salmista continua,
no versículo 6, Salmos 44, versículo 6. Não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar. Nós não podemos contar com a nossa espada para nos salvar, né? E aqui o salmista, ele citou a questão de que somos como ovelhas, seguindo para o matadouro, porque nós não pertencemos a essa terra, nós estamos como peregrinos aqui. Então há uma luta espiritual contra as nossas vidas, porque nós pertencemos a um rei, a uma soberania que nos diz: olha, Andréia, tu não é dessa terra. Então seja forte, anda mais um pouco, eu tenho algo especial para você, eu tenho uma aliança contigo. Então nós somos afligidos, nós somos oprimidos muitas vezes pelas situações deste mundo, mas o nosso Deus nos fala: olha, Andréia, eu estou contigo, continua olhando na minha face. E aí o salmista vai aqui para o versículo 17 e fala o seguinte: tudo, ele vai fazer uma reflexão aqui, né, dizendo: olha, nós não esquecemos de ti, nós estamos contigo, e por que tudo isso nos aconteceu, né? E tantas vezes o cristão está ali firme na palavra do Senhor, está ali em oração, está ali cumprindo, né, os princípios, e continua sendo afligido. E aqui o salmista vai nos falar um pouquinho sobre isso. 17. Tudo isso aconteceu sem que nós esquecêssemos de ti. Os versículos anteriores, você até pode ler o Salmos 44, nos mostra que possivelmente eles estão ali sendo levados cativos para outros lugares. Não há uma referência de que esse salmo, no tempo desses salmos aqui, eles estão indo para a Babilônia, não há uma referência disso, mas estão em algum contexto de guerra, porque eles estão sendo levados, espalhados pelo mundo. Então, ali os versículos anteriores vão nos falar sobre isso. Eles estão numa guerra, estão numa luta para a sobrevivência. E aí o 17 fala o seguinte: tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto, onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome de nosso Deus, ou estendido as mãos em oração a deuses estrangeiros, a ídolos, né, a outros deuses, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. A palavra de Deus nos fala que Ele formou o coração de cada um, Ele conhece as intenções do coração de cada um. E aí o 22 ele continua: mas por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeite para sempre, porque escondes o rosto de nós, porque te esqueces de nosso sofrimento e opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Às vezes as nossas aflições, as nossas dores nos levam a situações onde nós pensamos: olha, é o fim da linha, estou passando isso, estou passando vergonha, a questão financeira, a rebeldia de um filho, uma separação, uma viuvez, uma perda de trabalho, né? Doenças, já chegou o final da linha. Mas olha o que o salmista fala, 26. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. E eu tenho uma passagem aqui em Salmos que eu gosto muito também, que, se eu não me engano, é de Davi, que ele fala: me ajuda no teu caminho. Ele está dizendo: olha, eu estou no teu caminho, me ajuda, é o teu caminho. Tantas vezes nós nos enfraquecemos, nós pensamos que Deus não está conosco, nós pensamos: nossa, eu estou cheia de pecado. Pecados nós temos, sim, mas nós pensamos: ai, foi alguma coisa que eu fiz, foi algo que aconteceu, que Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo minhas orações. E realmente Ele não ouve orações daqueles que não estão na presença dEle. Ele vira o rosto conforme a palavra nos fala, mas quando nós buscamos nos alinhar, né, buscamos mudar o nosso coração, ele então se volta novamente para nós e estende as mãos. Mas aqui o salmista está dizendo: olha, nós estamos enfrentando todas essas situações aqui,
Mas no final ele diz, olha, levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Ele continua clamando. E é a fé, estarmos em fé, estarmos firmes na fé. E não é sempre que nós conseguimos estar firmes na fé, muitas vezes nós esmorecemos, muitas vezes nós ficamos como o salmista nos fala aqui, desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Quantas vezes eu fiz orações no chão, jogada no chão, né? Senhor, o que é, Senhor? Até onde o Senhor vai me levar? Qual é o meu limite? Nós temos consequências dos nossos pecados, sim, mas tantas vezes nós estamos sendo provados como o ourives prova o ouro, para que nós possamos nos tornar melhores em Cristo, não é melhores para a Andréia, não é melhor para as outras pessoas, porque em Cristo, aliás, em Cristo nós nos tornamos melhores para as outras pessoas, mas em Cristo nós vamos nos tornando a semelhança dele, nós vamos exalando o seu perfume, nós vamos resplandecendo a sua face, nós vamos então sendo verdadeiramente usados e verdadeiramente estaremos nele quando a nossa alma é lapidada, quando a nossa carne é diminuída para que ele cresça. Então essa é a palavra de hoje e eu já vou finalizar com uma oração. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, pelo teu grande amor. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Senhor, quando nós clamamos a ti, Senhor, e pedimos, Senhor, por restauração e pedimos, Senhor, por alinhamento na tua presença. Senhor, tantas vezes nós vamos cometendo os pecados de forma inconsciente, Senhor. Tantas vezes os nossos olhos estão fechados para a tua verdade, Senhor. Ó Deus, não nos deixa perdidos, ó Deus, como cegos neste mundo, mas abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que nós possamos usufruir, Senhor, de quem Tu és. Senhor, nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, te pedimos, sê conosco, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas e que nós possamos, acima de tudo, alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus quiser.